Flamengo 2, Fluminense 0, hora de analisar o que foi essa primeira partida da decisão do Campeonato Carioca e projetar o que vem pela frente. Meio de semana, estreia na Libertadores e também o segundo jogo da decisão. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, todos na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade. Mais uma vez presentes aqui no nosso canal, esse é o canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e hoje eu queria pedir a colaboração de vocês de uma forma diferente. É que hoje é meu aniversário, gente. Então eu queria lançar aí o Pix de aniversário para quem puder colaborar, para quem puder me presentear com qualquer valor, já me ajuda demais da conta. Então, simbora aí pro Pix de aniversário, meu endereço de Pix está aqui embaixo. Apesar, do meu humor não estar nada legal no dia de hoje, depois do que aconteceu ontem, hoje é meu aniversário do mesmo jeito, então eu queria pedir a colaboração de todos os amigos que estão sempre presentes aqui no canal Ligados no Flu. Dito isso, vamos analisar então o que foi essa vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fluminense no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Primeiro eu queria fazer uma observação que o jogo antes do jogo começar, a gente já observou uma situação incomum nos Fla-Flus. O Flamengo tradicionalmente fica à esquerda das cabines de rádio, no banco de reservas, e o Fluminense à direita. Isso é tradicional há anos e anos e anos e anos. E aí ontem, curiosamente, momentos antes da partida, o Fluminense foi comunicado de que o Flamengo mandante queria inverter a posição dos bancos de reserva. Curiosamente, quem fica à direita das cabines de rádio fica pertinho ali do assistente. O assistente teve alguma influência no resultado do jogo? Não. Mas ali, nesse pedido do Flamengo, a gente já observou ali que alguma coisa estava diferente, pelo menos, Bom, começa o jogo, o Fluminense começa bem. Foram 15 minutos ali de sufoco do Fluminense para cima do Flamengo. O Flamengo não conseguia trocar dois passes na defesa. O Fluminense pressionando a saída de bola. Teve a chance de fazer o gol. E aí surge o primeiro lance crucial da partida. O gol que o John Arias perdeu sozinho na cara do goleiro. E ele tinha a opção do passe para o Germancano, que entrava sozinho na marca de pênalti. Mas dava para o Arias fazer o gol também. Ele estava de frente para o goleiro. E aí o Arias erra a conclusão. A bola sobra para ele e ele chuta para fora. Então esse foi o primeiro lance crucial. Porque se o Arias faz ali o 1-0, a partida seria outra. Não fez. A partir da parada técnica, da primeira parada técnica, no primeiro tempo, o Flamengo ele dá uma melhorada no jogo. O Fluminense esfria, o Fluminense dá uma desconcentrada, o Flamengo cresce e sente que dá para ganhar a partida. E acaba o primeiro tempo com o Flamengo não só equilibrando as ações, como também não deixando o Fluminense criar mais nada. Depois dos 15 minutos, depois da parada técnica, o Fluminense não criou mais nenhuma oportunidade. O Fluminense não incomodou o goleiro do Flamengo. Até aí também, a arbitragem não tinha nenhuma influência na partida, no resultado da partida. Apesar de que deixou de marcar várias faltas para o Fluminense e marcou faltas para o Flamengo, que na minha avaliação não existiram, em lances em que o Fluminense roubava a bola e ia ligar o contra-ataque, ele parava o jogo e dava falta para o Flamengo. Isso aconteceu pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo faz o primeiro gol muito cedo, numa falha de marcação do Samuel Xavier, que deixou o Ayrton Lucas livre para chutar, totalmente livre. O Samuel Xavier sai da sua posição, vai marcar lá no meio da área, não sei o que ele foi fazer lá. E aí, quando ele olha, tá o Ayrton Lucas sozinho para fazer o gol. Antes da bola chegar no Ayrton Lucas, o gol já estava desenhado, O gol já estava desenhado. Quando o Pedro dá o passe pro Cebolinha e você vê o Ayrton Lucas entrando sozinho na esquerda, ali ficou claro, vai sair o gol do Flamengo. E não deu outra,
Ali ficou claro que ia sair o gol do Flamengo. E aí vem o segundo lance capital da partida. A não expulsão do Léo Pereira na falta que ele cometeu em cima do John Arias. A gente vai mostrar a foto aí, olha, por trás. Vocês vejam que eu não vou nem citar a questão de ser o último homem, porque aí alguns vão dizer que a defesa do Flamengo poderia chegar no lance. Não vou nem citar isso. Vou primeiro falar da agressão. O Léo Pereira, ele dá uma butinada no John Arias por trás, no joelho do John Arias. Em nenhum momento ele visa a bola, ele visa parar o John Arias, que ia sair na cara do gol para empatar o jogo. O John Arias ia ficar de frente pro goleiro para empatar o jogo. E o Léo Pereira não visa a bola em momento algum. Ele vai no joelho do Arias por trás. Isso é lance para vermelho, isso é beabá do futebol, isso é beabá da arbitragem. O VAR nem chamou o árbitro, nem chamou. E aí, além de ter sido uma agressão, só isso aí já era motivo para expulsão. Ainda tem o que, na minha visão, era um lance claro de gol. Eu me recordo muito bem do lance do jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense, ano passado no Brasileiro, no Maracanã, em que o David Braz faz uma falta em um jogador, em um atacante do Atlético Goianiense, e o árbitro expulsa o David Braz. Ele estava longe ainda do gol. Se você for analisar o lance, dava tempo também para a defesa do Fluminense, porque tinha outros jogadores do Fluminense que estavam próximos e que poderiam, de repente, tentar, né, impedir ali a conclusão, se esse for o argumento. E o David Braz foi expulso sumariamente. É o que tinha que ter acontecido ontem com o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Ele não foi expulso, o que interferiu no resultado do jogo, porque se ele é expulso, quer dizer que o Fluminense ia empatar, virar o jogo? Não. Mas a partida mudava. As alterações que o Flamengo fez logo em seguida seriam outras, porque ele teria que recompor ali a zaga, né? Tudo que ia gerar ali daquela expulsão, sem contar que o Flamengo iria se fechar na defesa. Então, a expulsão do Samuel Xavier não teria acontecido, aquele lance da expulsão do Samuel Xavier não teria acontecido, porque as jogadas seriam outras. Então, assim, esse lance, a não expulsão, ele é capital. Ele, assim como o gol perdido pelo Arias é capital, né? Porque também mudaria o panorama do jogo, esse lance também. E aí vem o terceiro lance capital, que é a expulsão do Samuel Xavier. O Samuel Xavier entrou duro no lance? Entrou no limite do exagero de força? Entrou. Poderia ter sido expulso? Poderia. A questão aqui não é essa. A questão é o critério que a arbitragem usou para expulsar o Samuel não foi o mesmo que ela usou para não expulsar o Léo Pereira. Essa é a minha visão. E aí, o Fernando Diniz reclama da arbitragem exatamente por isso, porque ele não expulsou o Léo Pereira, não usou o mesmo critério, mas expulsou o Samuel Xavier, e aí o Diniz também é expulso. E depois do jogo, o Eduardo Barros, o auxiliar do Diniz, falou sobre a arbitragem. Vamos ouvir. Quando o Nino faz o passe para o Arias ganha o duelo com o Léo Pereira e se coloca em condição de enfrentamento com o Santos. No instante que o Léo Pereira agride o John Arias, por alguns motivos, um lance de expulsão. Seja porque é uma falta muito violenta por trás, seja porque o Léo Pereira era o último homem e a bola estava... Os dois zagueiros do Flamengo que estavam chegando, Davi Luiz e Fabrício Bruno, salvo engano, no instante do contato, a bola está mais próximo do gol do que esses dois zagueiros. Então, isso é o beabá da aplicação da regra do futebol. E não dá para, numa final de Campeonato Carioca, com tudo que representa, a gente ter que discutir, nesse momento aqui, um lance beabá de arbitragem. E o lance do Samuel Xavier, ele é extremamente discutível.
tamanha a nossa indignação. Vocês perceberam, a gente já recebeu inúmeras mensagens aqui que não teve nenhuma deslealdade do Samuel. Em nenhum momento sequer ele percebe a chegada do Ayrton Lucas e é um contato que é um pisão, de fato, mas é um pisão que não caracteriza minimamente um lance para expulsão. No máximo, uma advertência para cartão amarelo. A partir da saída, né, da expulsão do Samuel Xavier, o que o Fluminense fez? O Fluminense já estava perdendo o jogo por 2-0, porque entre a não expulsão do Léo Pereira e a expulsão do Samuel Xavier, sai o segundo gol do Flamengo em uma nova falha da defesa, dando muito espaço para o Ayrton Lucas, que entrou como quis na defesa, passou pelo Nino do jeito que quis e cruzou para o Pedro fazer o segundo gol. O Fernando Diniz, antes de deixar o campo, ele passa uma instrução pro Eduardo Barros, que era o quê? Fechar a casinha. E aí muita gente não entendeu, por exemplo, quando o Diniz coloca o Vitor Mendes, zagueiro, depois coloca o Felipe Melo no lugar do Martinelli. O Martinelli saiu machucado, a gente já vai falar sobre isso. E aí muita gente não entendeu. Poxa, tem que fazer o gol. A opção ali foi fechar a casinha para não levar o terceiro, gente. O que o Diniz, a orientação que o Diniz passou pro Eduardo Barros foi: não podemos levar o terceiro gol. Porque se o Fluminense leva o terceiro gol, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer no segundo jogo. Né? Então, o Diniz estava pensando nos 90 minutos finais, no jogo de domingo que vem. Essa foi a estratégia do Diniz e que ele passou pro Eduardo Barros. Agora, David Braz, muito mal no jogo. Samuel Xavier. O Ayrton Lucas deitou em cima dele. Alexander não fez um bom jogo, mais uma vez. Ele fez um bom jogo contra o Volta Redonda. Não estava jogando bem, o Diniz deu uma bronca nele, marcou o gol e melhorou. Mas o Alexander, mal no jogo. O Arias, cansado. Eu vi nas redes sociais muita gente xingando o Arias. Não, gente. O Arias estava esgotado. Ele fez uma viagem de 42 horas. Não foi culpa dele, ele foi convocado para a seleção dele. Né? Talvez o Diniz tivesse: o Arias, vou te deixar no banco para você entrar no segundo tempo. Poderia ter sido uma opção, mas o Diniz escolheu colocar ele e ele se dedicou ao máximo. Mas o cara estava esgotado, ele é ser humano, gente. Então, não concordo com as críticas ao John Arias. Panorama para o jogo da volta. Não teremos Samuel Xavier expulso. Aí vai entrar o Guga, que é a substituição óbvia. Não teremos o Martinelli, que saiu machucado, chorando muito, e deve ficar aí. A gente não sabe a gravidade da lesão, mas pela reação do jogador, a gente supõe que ele vai ficar bastante tempo, né? Ou algumas semanas aí afastado do time. É o que a gente supõe. E aí quem vai entrar? É o Lima? O Alexander vai sair da esquerda, vai ir para o meio e o Marcelo vai entrar na lateral esquerda? Outra situação, Fernando Diniz não vai poder dirigir o time. Dito isso, acabou? Flamengo já é campeão? Não. Faltam 90 minutos. O Fluminense recentemente venceu o Flamengo 2 vezes por 2 gols de diferença. Em 2021, naquele jogo que o John Kennedy marcou 2 gols. E o ano passado, na primeira partida da decisão. Ficou difícil, muito difícil? Ficou. A vantagem do Flamengo é grande? É. Você tirar 2 gols de diferença numa decisão é difícil. E ainda ter que levar para o pênalti. 2 gols para levar para os pênaltis. O Fluminense tem que ganhar de 3 gols de diferença. Para ser campeão direto, tem que ganhar de 3 gols de diferença. Numa decisão isso é difícil? É, muito difícil. Mas pode acontecer. Então, eu não acho que acabou a decisão. Acho que está muito difícil, mas não acabou. Né? Futebol, tudo pode acontecer. Principalmente, né, em se tratando de um jogo em que o Fluminense vai ter maioria dessa vez no estádio. A torcida do Fluminense comprou mais ingressos. Agora, essa galera que comprou ingresso não pode virar as costas para o Fluminense. Essa galera que comprou ingresso tem que ir para o jogo.
Se não for campeão, faz parte. O ano tá só começando. Ainda tem Libertadores, Copa do Brasil, enfim, Brasileirão. Então o ano tá só começando, né? Mas eu ainda acredito que é possível reverter o resultado. É possível reverter o resultado. Não é impossível. E outra, na quarta-feira, gente, tem estreia na Libertadores. É hora de, virar a chave. O Fluminense já viaja nessa segunda-feira para Lima, no Peru, enfrenta o Sporting Cristal na quarta. E aí depois, quinta-feira que vem, volta a pensar no Fla-Flu. Esfria a cabeça, né? Esfria a cabeça. Respira. Domingo que vem tem mais. Se não for campeão, tem muito campeonato pela frente ainda. O ano não acabou não, o ano tá só começando. Agora, eu acredito, ainda é possível. O impossível, tem uma frase aí que é famosa aí, o impossível só é impossível até que alguém vá lá e faça. E aí deixa de ser impossível. E assim, o time do Flamengo não é tão melhor do que o do Fluminense não. O Flamengo tem mais opções, isso é verdade, né? Mas o time do Fluminense é muito bom também, muito qualificado. Então, vamos aguardar o próximo jogo, né? E a torcida que comprou o ingresso, que vá, compareça, empurre o time, porque a decisão ainda não acabou. São 180 minutos. Os 90 acabaram. Faltam mais 90. Beleza, pessoal? Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença. Se você deixou aí um Pix aniversário para mim, meu muito obrigado. Grande abraço, saudações tricolores e até a próxima.